Sabe quando você sente que está preso em um loop, revivendo situações que já deveriam ter ficado lá atrás? Às vezes, o passado parece ter o poder de te puxar de volta, mesmo quando você tenta seguir adiante. É como se uma parte de você ainda estivesse lá, repetindo cenas, emoções e palavras que já não fazem sentido. O problema é que, enquanto isso acontece, o presente passa despercebido e o futuro fica à espera de uma decisão que só você pode tomar. Muitas vezes não é o passado em si que dói, mas a forma como sua mente o interpreta. A mente humana tem o incrível poder de recriar experiências, como se fossem reais, apenas com o pensamento. Isso significa que cada vez que você lembra de algo ruim, o seu corpo reage como se estivesse vivendo aquilo de novo. E é assim que o passado continua te controlando, mesmo que ninguém mais perceba. Mas aqui vai uma verdade poderosa: você não precisa continuar nesse ciclo. A programação neurolinguística mostra que é possível reprogramar as formas de pensar, sentir e reagir. É como se você tivesse um painel de controle interno e, com as ferramentas certas, pudesse ajustar as configurações que te mantêm preso no sofrimento. Mudar não é esquecer, é libertar-se. Pense nisso. Quantas vezes você já disse: "Eu queria seguir em frente, mas não consigo"? Essa frase, por si só, mostra um conflito interno. Uma parte sua quer avançar, enquanto outra ainda está agarrada ao que passou. A PNL ensina que essas partes podem conversar, encontrar equilíbrio e trabalhar juntas. Quando isso acontece, a energia que antes era usada para reviver dores começa a ser usada para construir algo novo. A mente aprende por repetição e emoção. Se você repetiu durante anos pensamentos de culpa, mágoa ou arrependimento, é natural que isso pareça parte de quem você é. Mas não é. São apenas padrões. E padrões podem ser substituídos. Assim como você aprendeu a se machucar com certas lembranças, também pode aprender a se curar com novas percepções. O primeiro passo é observar o que você sente quando lembra de algo do passado. O que surge? Tristeza, raiva, vazio? Não tente fugir, observe com curiosidade, porque enquanto você não reconhece, continua reagindo automaticamente. A PNL trabalha exatamente nesse ponto: transformar reações inconscientes em escolhas conscientes. Você pode escolher o que fazer com suas lembranças. Elas não precisam desaparecer, mas podem mudar de cor, de forma, de intensidade. Pode parecer mágico, mas é apenas ciência aplicada à mente. O cérebro responde a comandos e você é quem dá esses comandos, mesmo quando não percebe. A diferença é que agora você pode começar a dar os comandos certos. Quando entender que o passado não define o seu valor, vai sentir um alívio imenso. Tudo o que viveu foi aprendizado e não sentença. As experiências dolorosas foram apenas capítulos, não a história inteira. E se você chegou até aqui, é porque já tem dentro de si a força necessária para virar a página. Imagine por um instante como seria acordar sem aquele peso, caminhar leve, olhar para frente e sentir que o que ficou para trás não te prende mais. Isso é possível e começa com uma decisão simples: parar de se identificar com a dor. Ela aconteceu, sim, mas não precisa mais te acompanhar. Reprogramar a mente é como atualizar um software antigo. As crenças e emoções que um dia te protegeram, hoje talvez estejam te limitando. Com a PNL, você pode identificar essas programações antigas e substituí-las por versões mais alinhadas ao que deseja viver agora. Você já percebeu que cada vez que repete uma lembrança triste, reforça uma trilha mental? É como pisar sempre no mesmo caminho até ele virar estrada. Mas se você começar a imaginar novas possibilidades, com emoção e clareza, novas trilhas começam a se formar. É assim que o cérebro se reorganiza. Às vezes, seguir em frente não é sobre perdoar os outros, mas sobre se libertar do papel de vítima. Quando você se coloca como protagonista da sua história, o passado perde o poder de te controlar. E isso não significa ignorar o que aconteceu, mas escolher como quer se sentir a partir de agora. A PNL te convida a olhar para dentro com coragem, a perceber que a mudança que você busca fora começa nas imagens, nas palavras e nas sensações que você cria dentro de si. Cada pensamento é uma semente. Se plantar memórias com amor, colherá paz. O
passado pode continuar existindo, mas sem causar dor. Ele se torna apenas parte do que te trouxe até aqui e não mais algo que te define. É nesse ponto que o verdadeiro crescimento acontece, quando você aprende a agradecer o que viveu e ainda assim seguir em frente. Tudo o que você precisa para reprogramar a mente já está em você. A diferença é que até agora, talvez não soubesse como usar. Com as ferramentas certas, você pode mudar o significado das lembranças, o tom das vozes internas e até as imagens mentais que te prendem. Quando mudar o que sente ao lembrar, mudará também o que atrai, porque a mente cria o que acredita ser real. Se acredita que merece paz, ela começa a construir caminhos para isso, e cada novo pensamento será um passo rumo à liberdade emocional. Seguir em frente é um ato de amor não por quem te feriu, mas por você. É dizer, eu mereço viver o agora sem carregar o peso do ontem. É permitir-se renascer mesmo depois de tantas quedas. O tempo não cura sozinho, mas a forma como você escolhe usá-lo, sim. Curar é uma decisão ativa e você pode tomá-la agora mesmo. Basta escolher olhar o passado com novos olhos e reconhecer que ele não tem mais poder sobre o seu presente. Reprogramar a mente é dar a si mesmo a chance de viver o que ainda não viveu, de sentir o que ainda não sentiu, de ser quem você realmente é sem as amarras da dor. É o começo de uma nova história, escrita por você, com consciência e liberdade. E quando perceber que o passado já não dói, entenderá que nunca foi sobre esquecer, mas sobre transformar. Porque seguir em frente não é apagar memórias, é criar novas cheias de significado, leveza e poder. E o primeiro passo começa agora. Talvez agora você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? E essa é uma das perguntas mais poderosas que alguém pode fazer a si mesmo. Porque no instante em que você pergunta, sua mente começa a buscar respostas. E é nesse movimento que a mudança realmente começa a acontecer de dentro para fora, sem forçar, apenas fluindo. Você já percebeu como pequenas lembranças têm o poder de mudar completamente o seu estado emocional? Um cheiro, uma música, uma palavra, tudo pode ser um gatilho. Mas o que poucos sabem é que esses gatilhos podem ser reprogramados. Você pode transformar o que antes te fazia sofrer em algo neutro ou até inspirador. Quando você muda a forma como sente o que viveu, muda também o significado disso. E ao mudar o impacto que aquilo tem sobre você, é sobre isso, dar um novo sentido às suas experiências, criando espaço para que o novo possa entrar. É impressionante como o corpo responde. O peito que antes apertava começa a relaxar. O peso que parecia te segurar começa a se dissolver. Porque quando você deixa de lutar contra o passado, o corpo entende que já não precisa se defender. Ele finalmente pode descansar. Às vezes, o que te prende não é a lembrança em si, mas o hábito de pensar nela da mesma maneira. A mente adora padrões e ela vai repetir o que conhece até que você mostre algo diferente. É nesse ponto que nasce o poder de reprogramar, quando você decide que não vai mais reagir igual. Você já tentou imaginar sua vida sem esse peso? Feche os olhos por um instante e veja-se caminhando livre, leve, confiante. Note o que muda na sua respiração, nas suas expressões, nas sensações do corpo. Essa imagem é mais do que um devaneio, é o seu cérebro criando novas conexões, um ensaio da liberdade que te espera. E quanto mais você pratica esse novo modo de pensar, mais natural ele se torna. O cérebro é plástico, ele se adapta, ele aprende rápido. O que antes era dor vira aprendizado. O que era medo vira força, e o que era passado vira apenas lembrança sem ferida. Há algo fascinante em perceber que você não precisa apagar nada para mudar tudo. As memórias continuam lá, mas o poder delas se transforma, como se cada cicatriz passasse a contar uma história diferente, não de dor, mas de superação. Aqui que muita gente se surpreende não é o tempo que cura, é a consciência. O tempo só passa. A consciência, quando desperta, reconstrói. E quando você se torna consciente do que sente, do que pensa e de como reage, passa a ter o controle que antes parecia impossível. Cada pensamento é uma escolha mesmo que pareça automático. Quando você começa a escolher conscientemente, o passado perde a força, porque a energia que antes ia para o que foi, começa a ser usada para o que está nascendo agora.
Talvez uma parte de você ainda resista, dizendo que não é tão simples. Ela está certa, não é fácil, mas é totalmente possível. A resistência não é inimiga, é apenas o medo do novo. E o medo, quando ouvido com atenção, se transforma em coragem. Você não precisa entender tudo de uma vez, basta sentir. O corpo sabe quando algo começa a mudar. A mente sente quando algo novo está se formando. De repente, o que antes era confusão começa a ganhar clareza, como uma névoa que se dissipa lentamente. O curioso é que, quanto mais você se solta, mais a vida começa a fluir ao seu favor. Pessoas, oportunidades, ideias, tudo parece se alinhar. Não é coincidência, é sintonia, porque o mundo externo apenas reflete o que você está projetando por dentro. E talvez agora você perceba que o poder sempre esteve nas suas mãos. A diferença é que agora você sabe disso. E o simples ato de saber já muda tudo, porque consciência é o primeiro passo da transformação. Cada nova escolha é um fio puxado na teia da sua história. E quanto mais consciente você se torna, mais fácil fica tecer uma nova narrativa, uma que te represente, te fortaleça e te inspire. Porque o passado pode ter sido o seu início, mas nunca será o seu limite. Se eu te dissesse que existe uma forma prática de começar essa reprogramação ainda hoje, com algo simples, direto e profundamente eficaz, porque tudo começa com um simples passo de querer mudar. E se você chegou até aqui, é sinal de que algo dentro de você já começou a despertar. Essa é a parte mais bonita do processo, perceber que o poder de transformar sua vida sempre esteve aí, esperando apenas por um sim. Quero te agradecer de coração por me acompanhar até o final deste momento de reflexão. Sua presença aqui é valiosa e cada segundo que você dedica a se conhecer melhor é um investimento em si mesmo. A transformação começa com consciência e você já deu esse primeiro passo. Agora quero te convidar a participar ativamente dessa jornada. Deixe suas dúvidas, suas percepções e suas experiências nos comentários. Eu leio tudo com carinho e suas perguntas ajudam a criar conteúdos que realmente fazem sentido para você. Se ainda não faz parte do nosso canal, aproveite este momento, inscreva-se, ative o sino das notificações e venha caminhar comigo nessa jornada de autoconhecimento, reprogramação mental e evolução pessoal. Juntos, podemos construir uma nova forma de pensar, sentir e viver uma versão sua mais leve, mais livre e completamente em paz com o agora.